Todos nós que vivemos nesse mundo influenciamos outras pessoas para o bem ou para o mal. Especialmente os cristãos, ele tem uma influência muito boa para o bem. Lá em 2 Coríntios 3:2 diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Diz que o cristão nesse mundo é uma carta que Deus escreveu em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então a gente, não só com palavras, né? Mas também com as nossas ações, com as nossas maneiras de ser, nós somos uma carta de Cristo. O cristão nesse mundo é realmente uma carta, né? Que pode ser lida e influenciar pessoas. Lá em Mateus 12:30 diz assim: quem não é por nós, por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O Senhor Jesus é que escreveu. Que lá em Mateus 12:30, quem não é por mim, é contra mim, contra o Senhor Jesus. E quem com o Senhor Jesus não ajunta, ele espalha. Porque se não for com o Senhor Jesus, a gente só espalha, não arruma nada. Ou estamos ajudando as pessoas no estreito caminho da santidade, ou somos para elas empecilho. Ou quando nós não estamos ajudando, nós estamos sendo um empecilho, uma pedra de tropeço no caminho das pessoas. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, e as pessoas que têm o Espírito de Cristo no coração, essas pessoas, elas queira ou não queira, ela é realmente uma carta lida. Ela é um instrumento nas mãos de Deus para salvação de pessoas. Às vezes as pessoas nem estão pensando que está sendo alguma coisa ou sendo usada por Deus, porque não é só abrir Bíblia e ler para os outros. Martim Lutero diz assim: nós devemos pregar sempre, e se for preciso até mesmo com palavras. Por que Martim Lutero falou essas palavras? Porque o verdadeiro cristão, ele prega muito mais com exemplo do que com palavras. As palavras não comovem muito, mas o exemplo arrasta as pessoas. O bom exemplo tem um poder contagiante. Mas se os cristãos são apenas de nome, são como o sal que perdeu o sabor. Existia lá onde Jesus viveu, tinha lá um tipo de sal lá que ele perdia o sabor, ficava uma coisa inútil, é uma coisa que não tem valor, né? Outra coisa que os verdadeiros cristãos são, eles são a luz do mundo. Jesus, quando veio aqui na Terra, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. Ele assumiu que era a luz do mundo. Depois, passados uns tempos, quando ele mandou os discípulos ir pregar o Evangelho, ele escreveu assim lá em Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Agora, quem é a luz do mundo? É os cristãos. Quando o Senhor Jesus esteve na terra, era ele. Agora são os cristãos. Os verdadeiros cristãos são a luz do mundo. Isso é automaticamente. Não precisa esforçar para fazer isso, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando as pessoas veem as pessoas praticando boas obras, vão dizer: o Deus desses cristãos aí é um Deus verdadeiro.
É o Deus que cura, Ele salva. É um Deus que liberta. Eles glorificam o nome de Deus. É a melhor maneira de pregar o Evangelho. Só cristão que prega o Evangelho. Porque o cristão não prega só com palavras. Agora, esses que não são cristãos, eles só sabem pregar com palavras. E com palavras não comove. A palavra é boa também, né? Muito boa, mas não é tudo. Depois diz que os seus discípulos são a luz do mundo. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está no céu. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15, diz assim: pois para Deus somos o bom perfume de Cristo, tanto nos que se salvam como nos que se perdem. Até mesmo para aqueles que vão se perder, a gente tem que ser tem que ser um bom perfume para eles, para que no juízo eles não vão ter desculpa. Eu não sabia, mas os cristãos dando exemplo, eles podem se perder, mas perde consciente que está perdendo, né? Eles não perdem, eles não são enganados, eles não estão assim vivendo na ignorância. Por isso que é necessário. O testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada, exerce influência quase irresistível. O testemunho, que fala o testemunho silencioso, calmo, tranquilo, de uma vida sincera, desinteressada, exerce uma influência quase irresistível. As pessoas sinceras que tiveram contato com o Senhor Jesus, se converteram todas. O Senhor Jesus, o exemplo que ele dava, a maneira de tratar as pessoas, contagiavam as pessoas. Mesmo os ímpios, os inimigos deles, não tinham como refutar. Eles podiam rejeitar, igual muitos rejeitaram. Mas eles não tinham, né, o exemplo que o Senhor Jesus dava, as pessoas sinceras e tementes aceitavam instantaneamente. Só aqueles maus que odiavam o bem é que não aceitavam o testemunho, porque a luz e as trevas não combinam. E no tempo do Senhor Jesus, muitos que conviveram com ele rejeitaram ele, mas as pessoas sinceras aceitaram. Judas mesmo presenciou, né, durante 3 anos e meio, vendo os milagres que o Senhor Jesus fazia e todas as suas maravilhas, e ele não se converteu. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento horrível, porque tem uns que é uma influência que é um cheiro de morte para a morte. É aqueles que servem de mau exemplo, que dá um mau testemunho e que leva outros a praticar ou desviar dos caminhos do Senhor. Esse pensamento é um pensamento horrível, nós nunca podemos ser isso.